Graça e paz a todos os irmãos. Me chamo Fabrício e é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. No vídeo de hoje, iremos falar como os judeus se encontravam em relação a Deus. Já falamos um pouco sobre isso nos vídeos passados, mas nessa parte o apóstolo dá uma aprofundada nesse assunto. O texto de hoje será Romanos capítulo 2, do versículo 17 ao capítulo 3, versículo 8. Que o texto diz assim: Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Você que conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em muitos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles for infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou falando usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal, para que nos venha o bem? A condenação de tais é merecida. Como já estudamos anteriormente, quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, ele era um notável fariseu, um prodígio para a sua idade, zeloso por tudo que tinha aprendido da lei. Foi um empenhado perseguidor da igreja, chegando a procurar aqueles que tinham fugido para longe de Jerusalém, tentando escapar dessa perseguição. Ele, por experiência própria, descobriu que a lei, ao invés de aproximá-lo da vontade de Deus, o distanciou cada vez mais, pois o pecado que habitava nele o incapacitava para poder entendê-la. Uma das características dos judeus é o seu orgulho, o orgulho que tinham de terem sido os portadores da lei de Deus, pois Deus os tinha escolhido para serem os seus representantes na terra. Logo eles olhavam as outras nações com desprezo e desdém, achando-se melhores do que os outros. Os mestres da lei acreditavam que eram uma luz para aquela sociedade corrompida. De fato, eles tinham a luz em suas mãos, que é a
palavra de Deus, a lei de Deus, mas eles não conseguiam cumpri-la. Paulo fala: então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. O judeu, com sua arrogância, sabia criticar mostrando o erro, mas eles mesmos não conseguiam deixar de praticar as mesmas coisas que acusavam os outros de fazer. Eram vistos como hipócritas pelos pagãos. Paulo fala que a lei só tem valor se a pessoa consegue obedecê-la. Caso não consiga, a lei se torna a sua acusadora. E a circuncisão, que era o símbolo da aliança estabelecida, passa a se tornar uma incircuncisão, pois perde sua simbologia. No versículo 28 e 29, Paulo diz uma coisa que deixaria qualquer judeu de sua época de cabelo em pé. Ele diz que não é judeu quem o é exteriormente. As roupas, o modo de se portar, de falar, de cultuar a Deus, não poderia ser uma definição de judeu. A circuncisão, que era uma marca física que os distinguia das outras nações, também não. E seu orgulho e zelo que tinham da própria lei não fariam deles o povo escolhido de Deus. Não, ele disse que o verdadeiro judeu o é interiormente. Ele tem a sua circuncisão feita, não pela faca, mas pelo Espírito Santo. São pessoas que não buscam o reconhecimento dos outros homens, mas que buscam dia após dia a intimidade com Deus vivo. No capítulo 13, ele se antecipa a uma pergunta que poderia ser feita a ele sobre o que tinha sido ensinado até agora. A pergunta era: que vantagem então haveria em ser judeu? Ou que utilidade haveria na circuncisão? Essa realmente seria uma pergunta muito lógica diante de tudo que foi dito até agora. Ele responde que há muita utilidade, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E por mais que o povo judeu esteja em pé de igualdade com os gentios em seu estado espiritual, eles tinham em suas mãos a lei que revelava a justiça de Deus. E também sabiam como Deus interagiu com sua criação no decorrer do tempo e da história para poder abençoá-la, traçando o caminho do Messias que viria para abençoar seu povo. Se a lei que vem mostrar a nossa injustiça e ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, pois Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Logo, a humanidade encontra-se em uma situação muito delicada com seu Criador. Na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo escreveu: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo tinha uma visão muito clara de quem ele era e de quem se tornou. Ele disse que, quanto à lei, ele era fariseu, quanto ao zelo, um perseguidor da igreja. Infelizmente, a lei não conseguiu revelar Cristo a ele. Ao invés disso, fez crescer dentro dele um ciúme e um zelo que o consumia a ponto de perseguir aqueles que, a seu ver, ia contra aquilo que lhe fora ensinado a crer. E acabou se achando lutando contra o próprio Deus. Ironicamente, estas foram as palavras usadas por seu mestre Gamaliel, aconselhando o Sinédrio a deixarem os cristãos em paz. Mas Paulo achava que estava fazendo a vontade de Deus perseguindo a igreja.
Acreditava que aquele grupo que proclamava um criminoso condenado como Messias não passavam de charlatões que estavam pregando contra o Deus vivo. No entanto, Deus teve misericórdia dele e Cristo se revelou a ele no caminho de Damasco. Naquele instante, ele percebeu que estava perseguindo o próprio Jesus quando perseguia a sua igreja, e que tudo que lhe fora ensinado até aquele momento não o tornou um verdadeiro servo de Deus. Ao contrário, muito longe disso, o tornara um perseguidor implacável da igreja cristã. O homem sem Jesus não pode perceber a princípio seu estado espiritual. O pecado faz pensar que ele está bem, que ele está fazendo o correto para ele e para a sociedade, que ele já tem tudo o que precisa para ser feliz. Mas quando Cristo realmente se revela, a pessoa percebe o quão errada e afastada ela se encontra em relação ao verdadeiro Deus. É somente reconhecendo nosso verdadeiro estado caído que podemos clamar por um Salvador, e Cristo de imediato virá ao nosso encontro para nos socorrer.